Hello Brasil, seja muito bem-vindo ao meu canal Inglês para Viagem. Aqui eu te ensino inglês para você viajar o mundo sem perrengue. Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, que eu escuto muito de alunos, de não alunos, de gente aqui da internet que chega até a mim com essa pergunta, ou às vezes chega até a mim através de outras pessoas que falam, tem gente que fala que não aprende inglês hoje ainda por causa da idade. Então, a questão da live de hoje é, idade é um problema para aprender inglês? E é isso que eu quero que a gente discuta hoje e eu quero que vocês participem também na discussão. Bom, na verdade eu quero que vocês comecem a dizer para mim o que vocês acham, porque eu acho assim, tem um grande número de pessoas que isso não é um problema. Mas, acreditem ou não, tem um outro tanto de pessoas que eles dizem que, estou muito velho para aprender, já passei da idade, depois de uma certa idade a gente não aprende mais nada, o cérebro não funciona. Então, eu quero que vocês me digam primeiro, o que vocês pensam sobre isso? Para as pessoas, e eu espero que elas estejam ouvindo, sobre essa questão da idade, é assim, olha, muita gente chega e fala assim, mas, teacher, eu acho que eu já passei da idade, eu acho que não aprendo mais nada. Olha, eu posso concordar como posso discordar, depende. Porque depende como foi a Vera que disse, depende da pessoa, entendeu? Eu já tive jovens adolescentes também que não aprendiam nada, entendeu? Então, eu sempre trabalhei mais com adultos, trabalhei mais até com mais adultos que vocês imaginam, tá bom? E eu acho que, como tudo, assim, tem os prós e os contras, mas eu não vi problema nenhum, entendeu? Na minha concepção, se vierem me perguntar, não tem idade, tá? Eu nunca dei aula para criança, porque eu nunca quis, apesar de muita gente me pedir, porque eles falam, mas você é super bom para dar aula para iniciante e tal. Tudo bem, eu sou bom para dar aula para iniciante, mas para adulto. Porque eu acho que para criança você precisa de um método totalmente diferente, você precisa ter um treino para isso. E eu, como sempre dei aula para adulto, então o meu foco nunca foi criança. Mas eu já peguei aula para adolescente, já peguei aula para adultos, já peguei aula para terceira, quarta, quinta, sexta idade, sei lá. Eu nem sei mais qual é a idade que a gente está. E nunca tive problema. Muito pelo contrário. Foi, assim, super tranquilo e eu não via problema nenhum. Até que eu comecei a estudar, a perguntar, a conversar com várias pessoas, com psicólogos, essa história que, assim, a idade máxima ou mínima, se eu não aprender quanto criança, depois eu não aprendo mais. Nossa, isso me assustou, porque eu falei assim, então quer dizer que tudo que eu não aprendi eu não posso aprender mais? Porque o cérebro fecha, tá fechado, não vou aprender? De forma alguma. Realmente, antigamente, diziam, depois de uma certa idade, você tem dificuldade. Mas isso aí foi quebrado, entendeu? Estudos recentes disseram que não, que o cérebro, ele continua, entendeu? Ele continua, sei lá se é regenerando que a gente fala, mas ele se adapta ao aprendizado e ele não tem essa coisa, paro de aprender por causa da idade. Ele continua aprendendo. O grande problema são outros, entendeu? Fala assim, por que a criança aprende mais rápido? Porque a criança, ela não tem um julgamento, ela não tem vergonha, ela ouve, vai falando e pronto, entendeu? Não fica assim, será que eu estou falando certo? Conjuguei o verbo errado, não conjuguei, não. Ela ouve falar, pega e vai e fala. As preocupações do dia a dia, o tempo para estudar, tudo isso para mim entra, e é isso que eu quero conversar, entendeu? Para acabar com, pelo menos para mim, no curso de inglês para viagem, eu acho que não afeta em nada. E até hoje, com as aulas que eu dei, eu tive vários alunos, isso nunca foi um problema, entendeu? O povo nomeia, né? Alunos master, alunos não sei o quê. Para mim é tudo aluno, tá? Então, assim, eu não fico classificando e na verdade, assim, eu acho que o adolescente, às vezes, até é mais problemático aprender, porque, assim, ele não tem ainda um foco. Hoje em dia tá melhorando, eu acho que os adolescentes... Eu tenho até um aluno adolescente muito bom. Mas, assim, eu acho que o adulto, ele tem mais foco, ele já sabe o que ele quer,
para quê e por que ele quer. Muitas vezes o adolescente não sabe o porquê que ele está fazendo isso. A maioria das vezes porque o pai mandou, entendeu? O adulto não. O adulto ele sabe por que que ele quer, ele tem um objetivo e tal. Bom, então assim, eu acho que nós somos capazes, o que eu acho de positivo, depois de uma certa idade, é a administração do tempo, principalmente para os aposentados, que tem tempo de sobra e muito pique para aprender, entendeu? Eu acho que aprender é uma coisa que faz bem para a cabeça. Eu acho que a pessoa, no caso de quem for aposentado, tem mais tempo, isso tem um maior aproveitamento para o idioma. Eu tenho vários alunos acima de 60, acima de 70. E hoje em dia eles falam que o que difere é que você precisa ter vontade de aprender, entendeu? E sempre algo que você pega como novo é sempre um novo estímulo para você e para os seus neurônios. Eu, por exemplo, eu adoro aprender língua e música. Então, assim, eu fui para a Itália e agora eu continuo estudando italiano, porque eu acho que é uma coisa que eu gosto, meu hobby, talvez. Eu gosto de aprender línguas. Eu acho que inglês, como é o meu caso aqui, eu vou focar somente no inglês, eu acho que ele traz vários benefícios além do conhecimento do idioma. Se a gente for perguntar, mas o que é a parte negativa de uma pessoa de idade querer aprender inglês? Eu acho que, assim, olha, a gente pode dizer, o que dificulta com a idade? Pronúncia, provavelmente, porque eu fui conversar com um monte de gente e eles dizem que depois de uma certa idade fica complicado por causa dos músculos. Aí, gente, eu não vou aprofundar, mas para cada idioma a gente tem um aparelho vocal apropriado para aquele, entendeu? Mas eu acho que esse é um dos problemas. Outra coisa que eu acho que pode ser problemático é cobrança. Ah, porque eu sou adulto, eu tenho que aprender, aquele ali está aprendendo e tal. E outra coisa, eu não vejo o aprendizado de idioma como competição. Eu acho que todo mundo tem seu tempo para aprender e deve pensar nisso e não ficar competindo com ninguém. Comparar, ah, aquele ali está indo mais rápido. Isso acontece, porque eu já dei aula em classe e eu acho que não tem nada a ver. Timidez, que é um problema, só que eu acho que a timidez, eu acredito, claro, óbvio que exista, eu acho que eu sou uma pessoa, eu sou tímido, mas a timidez também tem a ver com a falta de confiança, assim, a partir do momento que você se sente mais confiante para falar, você sai falando, entendeu? Eu vejo em sala de aula, aquele aluno que não falava nada, tal, e que de repente, à medida que ele vai aprendendo, ele começa a falar mais, porque ele se sente confiante, não vai passar vergonha, tal. Medo de errar, entendeu? E começar a se preocupar menos com pronúncia, entendeu? Então, assim, isso eu acho que são os pontos negativos, e não só com a idade. Eu acho que com a idade ele dá uma gravada por causa dessas cobranças. Mas, olha, tem aluno adolescente, jovem, que tem um monte de problema de pronúncia. Só que, assim, eu acho que você, tendo um método bom, correto, e se esforçando, porque tem que ter dedicação, como eu sempre falo, não tem idade que impeça nada. Você vai aprender tranquilamente, como eu já vi isso através de alunos meus, ok? Por exemplo, eu acho que uma coisa que é muito importante, já que a gente está falando se tem idade para aprender, eu acho que assim, olha, a partir de uma certa idade, você consegue ter um controle de rotina de estudo, coisa que adolescente não tem. Eu acho que você tem um conhecimento mais amplo de vocabulário, situações, que o adolescente não tem, entendeu? Então, assim, eu não estou falando mal do adolescente, tá? É como eu estou comparando, eu estou falando para vocês o que eu ouço. Outra coisa que eu acho interessante, e é isso conversando muito com meus alunos, quando você tem um foco no inglês, por exemplo, o adulto, ou vamos dizer a terceira idade, que ele quer, no meu caso, gente, sempre, tá? Fazer um curso focado em viagem porque ele gosta de viajar. Então você ter um foco é diferente, entendeu? Você se dedica mais para esse tópico do que você entrar num curso e ficar ali recebendo milhões de informações que às vezes não tem nada a ver com você, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é importante também e que ajuda muito. Depois de uma certa idade, você se direcionar para aquilo que você quer, entendeu? Tem que ter, eu acho que o foco num curso de viagem, ele é mais gostoso de aprender,
e você se sente mais à vontade para falar de viagens mesmo próprias, e com isso você vai desenvolvendo vocabulário e comunicação no assunto. Essa história que eu falei, que o cérebro chega uma hora que para de aprender, que depois foi quebrado, eles falam que chama plasticidade, entendeu? Que o cérebro está em constante transformação, e isso, assim, tem estudos, tá? Não sou eu falando, e ele muda durante a vida toda, entendeu? Então, assim, ele vai remodelando para aprender tudo aquilo que você se compromete a aprender. E ele faz com que você aprenda e se sinta melhor em diversas situações. Outra coisa que eu fui atrás e eu fui descobrindo que quem busca o aprendizado constante, como a Glacy mesmo disse, está sempre aprendendo e se mantém ativo, há uma redução da deterioração dos rendimentos intelectuais, entendeu? Você começa a produzir, como é que fala? Eu não sei, é uma questão que você começa a produzir algo com mais eficácia. E essa história da deterioração, ela vai se tornando mais lenta, entendeu? Então, assim, aprender a todo momento. Quando eu questionei aquilo que eu não aprendi enquanto eu era criança, eu não teria mais condição de aprender agora, foi muito engraçado. Eu conversei com várias pessoas e eles falam assim, imagina, você vai poder aprender desde que você se propõe a fazer algo e queira fazer, você vai conseguir chegar lá, entendeu? A criança, ela é assim, ela vai recebendo tudo e vai fazendo. Então, assim, se é pequenininho, fala, mas o filho do meu amigo é pequenininho, começou a falar inglês com ele já tá falando. Claro, eles absorvem, eles não têm nenhuma barreira para absorver, o input é muito maior, entendeu? Tem que ter dedicação? Tem que ter muita dedicação. A velocidade talvez seja mais lenta? Também depende. Mas pode acontecer da velocidade ser mais lenta ou de você ter que se dedicar um pouquinho mais do que uma criança, que eles falam, o menino é de pai brasileiro, mãe americana, fala as duas línguas fluentemente. Claro, ele está exposto a isso, ele não tem vergonha, ele vai falando, entendeu? Diferente da gente. Eu acho que o maior problema é a gente que coloca, não é a idade. Eu sempre falo assim, o inglês, quando eu me proponho, por exemplo, pego um grupo ou uma pessoa para dar aula, eu sempre falo assim, gente, tem que ser legal, tem que ser gostoso, não fica se colocando regras, e a única regra que você tem que se colocar é de você ter um foco para estudar, entendeu? Virar uma rotina na sua vida, mas não algo chato, entendeu? Aprender um idioma tem que ser legal. Agora, quando eu estou aprendendo agora italiano, eu faço o possível para ser legal, e é legal. Eu consigo transformar isso para algo muito gostoso no meu dia a dia, na minha rotina. Outra coisa que eu acho interessante para o adulto, ou para a terceira idade, como falam, ou para o master, tem vários nomes. Inclusive, até minha mãe eu já dei aula. É método, entendeu? É você ter um método apropriado e que você se sinta bem com ele. E um professor também, que saiba corrigir da maneira correta, que consiga levar a aula de uma maneira que te deixe bem interessado. Acho que foi a Glacy que me perguntou se livro infantil era bom. Eu não sei se foi a Glacy, porque às vezes minha memória falha também, tá? Mas eu disse que não. Eu acho que quando você vai aprender, você tem que pegar um material que te interessa. Quando é adulto, algo que te deixa afim de, de estudar. Igual filme. Filme, as pessoas me perguntam, mas que filme? Eu falo assim, sempre busque algo que você goste de ver. Porque para mim estudar tem que ser prazeroso, sempre. Principalmente idioma. Porque é muito legal aprender idioma, entendeu? Então, assim, eu gosto muito, e eu acho que eu passo isso para os meus alunos. Eu acho que é muito legal. Eu acho que é uma delícia você viajar e chegar lá e conhecer gente, falar, entrar numa loja, poder trocar, porque assim, quando eu fui para a Ásia, a Glacy já foi também, para o Vietnã, para esses lugares, eu não teria como saber o que esse povo pensa se não fosse falando inglês com eles. E eu acho isso tão legal, você ver que as pessoas, no fundo, são todas iguais, e que, através do inglês, eu consegui me comunicar e saber o que eles pensam, como que é a vida, a cultura, tudo. Então, esse é outro lado também que eu acho que é muito bom, principalmente para quem é amante de viagens. Tem muita coisa numa viagem que você pode tirar proveito
E eu acho e viagem também não tem idade, a gente pode viajar quando quiser. E é isso que eu fico meio chateado às vezes, que a pessoa fala assim, mas eu posso viajar fazendo mímica, eu não preciso de aprender inglês, porque para mim eu chego lá e me viro com mímica ou com Google Tradutor. Nossa, é possível, mas isso me deixa chateado, porque assim, é tão bom você chegar e falar, e você entrar, é um turismo diferente, você conhecer as pessoas, ter um relacionamento, mesmo que seja pequeno, de algumas horas, mas você conheceu. Eu nunca pensei que eu fosse conversar com um vietnamita, entendeu? E saber como é que é, e eles pensam, aquela gente que fala aquela língua tão louca, mora do outro lado do mundo, sabe, tem mesmo pensamento, gosta das mesmas músicas, e assim vai. É muito legal. Quem já foi para aqueles lados e gosta de viajar vai entender o que eu tô falando. Então, assim, eu acho que você não precisa ficar preso em regras gramaticais, isso é uma coisa chata. Quando você chega numa idade, eu vi que tinha aluno meu que já chegava e falava assim, nossa, Titi, mas só de pensar que eu tenho que ficar estudando isso e aquilo, eu já tenho preguiça, eu sei que demora. Não tem. É aí que eu falo, você tem que ter um método apropriado para você, entendeu? Adulto quer jogo rápido, existe isso que é o mais legal. Ficar decorando regrinha, escrevendo no caderno tempo verbal, aquela história de coluninha, nada. Você já tem que pensar em aprender inglês falando inglês. Eu acho que essas regras gramaticais, como eu venho martelando, já falei outras vezes, elas só vão te atrapalhar na sua comunicação numa viagem. Então, assim, para o adulto, é complicado você ficar naquele. É chato, imagina, você tem 1 bilhão de coisas para fazer, e você ficar lá decorando verbo, colocando regrinhas de coluna e tal. Não tem dessa, gente. Eu acho que aprender de uma maneira clara, onde as expressões já vêm para você. É isso que eu venho martelando para vocês. Onde o aprendizado é mais rápido e que com experiência própria, eu vi que funciona. Aí eu tinha uma aluna, uma jovem aluna, acima dos 75, que assim, ela se adaptou super, e ela formava frases por conta, e depois ainda ela partiu para outros idiomas, ela falou assim, nossa, ela fala assim, vamos brincar. Eu gostava de ouvir ela falando isso, vamos brincar. E olha, gente, essa minha aluna, ela era acima dos 75 e viajou sozinha, e foi assim, muito legal para mim, saber da viagem dela. Viajou, se virou, entendeu? Então, assim, depende de você. Se você se propor a fazer o idioma e colocar na sua rotina e levar de uma maneira leve, ter um método apropriado para você, onde você não tem aquele peso de ficar decorando isso ou aquilo, você consegue, independente da idade. Entendeu? Como ela conseguiu. E foi ótimo ouvir a história. A melhor parte depois é ouvir as histórias. Eu queria que todo mundo fosse viajar para eu saber como que foi o período de viagem lá. Ela se virou super bem, entendeu? Gente, não é fluência, entendeu? Que eu falo, mas se virou. Ela me ligava, passava mensagem, até me ligou mesmo. Falou assim, nossa, foi assim, super tranquilo, eu quebrei uma barreira, ela falou. Quebrei uma barreira. Ela falou assim, acho que antes eu tinha medo de não ser entendida, de não entender. Ela falou assim, agora eu entro, falo o que eu quero. Fez até uma troca de roupa. Foi muito legal. Ouvir a história é bem legal. Eu adoro. Eu quero que os meus alunos viajantes viajem para me contar as histórias em breve de como foi. Sonho. É meu sonho fazer isso. Se é sonho, você consegue. É só correr atrás. Entendeu? Colocar rotina de estudo, se cercar de inglês, falar eu quero e eu vou conseguir. Entendeu? Parece aqueles livros de autoajuda, mas assim, no fundo, eu não sei se é autoajuda, eu só sei que eu também sou assim, entendeu? Eu quero, eu vou falar, eu vou ser fluente, eu vou pousar num país e vou conversar, porque é isso que eu quero, então eu vou conseguir. Não tem barreira nenhuma, muito menos de idade para isso. Eu quero estar com 130 anos estudando alemão, se eu puder, sei lá, alemão, japonês, mandarim. Eu quero ficar estudando línguas, entendeu? Porque tem um grande problema que eu descobri. Depois que você aprende inglês, no meu caso, que assim, ó, eu sou fluente, tá? Naquele fluente sou professor de inglês. Então você tem aquele conforto. Qualquer lugar que eu viajo, eu falo inglês e tá tudo ok.
porque é a língua internacional. Eu vou para a Ásia, falo inglês com eles, eu vou para a Europa, em qualquer país eu falo inglês. Todo mundo fala inglês porque foi a língua adotada para o mundo inteiro para se comunicar, nos negócios, em turismo. Qualquer lugar que você for de turismo, você consegue um guia em inglês, entra e tá ótimo. Igual eu fiz lá na Grécia, na própria Itália, entendeu? Então, assim, você sabe que eu sou intérprete de inglês também, né? Eu trabalhei, né, na maior feira agrícola do Brasil, que é lá em Ribeirão Preto. Não sei se vocês conhecem a AgriShow, e eu fazia parte da mesa de rodada de negócios. Então, eu ficava eu, um brasileiro e um. Eu pegava sempre americano, canadense e australiano. Então, eles sentavam na mesa e eu ficava intermediando a conversa. Gente, isso também. Eu achei muito legal, porque teve um senhor brasileiro que, quando terminou a rodada de negócio, ele falou assim para mim: Nossa, olha, eu vou começar a aprender inglês e, assim, estou muito animado porque eu achei muito legal ouvir você falando, entendeu? E, assim, eu achei legal que eu me tornei um estímulo para ele fazer inglês. E ele foi fazer inglês e no ano seguinte ele voltou já, assim, totalmente diferente, mais animado. Claro que ele não sabia fluentemente, mas ele voltou e ele falou assim: Ó, comecei, porque trabalho nessa AgriShow, trabalhei por mais de 15 anos que eu fui intérprete. Então, assim, eu encontrava as pessoas no ano seguinte, eu sempre estava lá na rodada de negócio. E era muito legal esse trabalho de intérprete de rodada de negócio, de povo discutindo valores de bilhões e bilhões de preços de máquina agrícola. E eu lá, falando, e eu achava legal que, assim, às vezes os pais, ou até mesmo os avós que iam, que eram donos das empresas brasileiras, eles tinham mais interesse do que os filhos jovens, porque, assim, na minha cabeça, os jovens, todo mundo já ia saber falando inglês. Falei assim: quando tem jovens, acho que eles nem vão me chamar para intérprete, porque o menino já fala, né? Que nada. Os jovens não falavam nada, nada, nada. O pai, às vezes, ainda que arriscava mais que o filho. Eu achava isso, assim, um absurdo. Geralmente, assim, gente que podia, sei lá, se quiser ficar 2, 3 anos fazendo faculdade fora, e não. Eu falo assim: mas você não fala? Não. Qual a sua idade? 20. E o pai firme lá. Então, assim, bem legal isso. E, assim, hoje em dia todo mundo tem um computador, um smartphone na mão, o que facilita demais. Questão de tempo, você faz a hora que você quiser, no conforto da sua casa, só acessar e tá tudo pronto. Então, desculpa de idade não tem para mim. Qualquer pessoa que vier para mim falar assim: mas eu acho que eu não consigo, eu vou falar exatamente esse papo que eu bati com vocês hoje. Não aceito essa questão que não consigo por causa disso. Agora, não consigo porque eu não quero, porque tem outros não na vida, tudo bem. Mas pela idade, para mim, não. E outra coisa que eu adoro é música, aprender instrumento. Então, acho que também é uma coisa que eu quero fazer ainda, e eu vou fazer. Eu já toco piano, mas eu quero aprender um outro, sei lá. Tem gente que fala que acha totalmente desnecessário fazer inglês para viajar. Quando a pessoa fala isso, que acha totalmente desnecessário fazer inglês para viajar, eu já tenho, assim, eu não vou falar nada, porque, assim, eu não vou mudar, talvez, o que essa pessoa pensa, mas com certeza ela não serve para ser minha aluna, para seguir meu curso, entendeu? Porque você falar que totalmente desnecessário é de se pensar. Ou, tipo assim, tem muitos que falam: olha, eu acho que viajar fazendo mímica resolve. Eu falei assim: viajar fazendo mímica? Sei lá, pra mim, eu acho muito estranho. Eu não queria viajar fazendo mímica, entendeu? Então, assim, e o mais legal é que, assim, as pessoas se colocam numa posição de derrota. Tipo, não quero nem estudar, não quero nem tentar. Não sei, gente, essa é a minha opinião. Aqui está o link da semana do inglês para viagem. Para quem quiser se inscrever, eu peço que se inscreva, participe. A gente vai se ver lá. Eu vou falar um monte de coisa. Vai ser bem interessante, vocês saberem. E eu acho interessante. E gostaria muito que vocês participassem. O pior de tudo é você ter que aprender com pressão. Eu já tive casos e mais casos de gente que chegou até mim desesperado porque precisava de uma promoção de emprego, permanecer no emprego, e aí a água estava batendo e você tem que aprender na marra, no desespero, no sufoco, sendo cobrado.
E para acadêmicos também, né? A pessoa passa a faculdade, livro em inglês, tudo em inglês, a pessoa começa, depois quer fazer mestrado e tal. Então, é um circo que não adianta. Mais cedo ou mais tarde, bate. E depende da pessoa. E também por lado cultural, entendeu? É tão legal você falar uma língua. Bom, eu sou suspeito, né? Se vocês quiserem depois deixar alguma pergunta, sugestão, pode deixar, que eu tô sempre lendo tudo. Eu tento, assim, ser o mais rápido possível. Claro que às vezes não consigo, mas eu sempre tento, tá bom? Uma boa noite a todos. Good night, everybody. Para quem está chegando, eu farei outra live quarta-feira. Vamos fazer uma live de quarta. Live de quarta. Então, quarta-feira às 19 horas, estaremos aqui novamente juntos e vamos falar de mais algum tema, ok? Não se esqueça, vou colocar de novo. Se inscrevam. Esse é o link. Bye bye, people.